podemos começar.
Boa noite, Kátia, Júlio, professor Adriano. Espero que estejam todos bem, meus amigos alunos aí também. Me chamo Caio, também sou aluno do programa de mestrado profissional. Estou na fase aí, recém-qualifiquei, estou aí na busca pela apresentação da tese, né, final, da dissertação final aí. E ano passado eu tive esse privilégio, né, essa oportunidade gigantesca de participar do SE, tanto no Brasil, juntamente com os alunos que vieram da Colômbia, né, e apresentaram seus trabalhos aqui, quanto lá em Medellín, lá na Colômbia, alguns meses depois da experiência no Brasil. Tá? Eu já tinha passado por algumas experiências acadêmicas também fora do Brasil, mas essa me marcou um pouco mais porque é, é a experiência completa, é o combo 100% imersivo, desde a preparação de um trabalho para colocar isso, eu incentivo a todos também, a que todos que estiverem buscando aí se planejem e busquem algum tipo de trabalho, de escrita, alguma coisa, porque isso é muito válido e tem muito peso, além de tudo aquilo que vem depois, como possibilidades, oportunidades, possíveis análises futuras, mas a experiência de apresentar em um outro país, em um outro idioma, para pessoas que vão entender, têm a mesma teoria, talvez tenham os mesmos problemas, é, assim, não, realmente não está nesse pacote que a Kátia e o Júlio falam para vocês antes, tá? Isso é muito mais é, único, individual, e assim, é só mesmo vivendo, tá? Medellín é uma cidade incrível, as pessoas são amáveis para quem gosta de futebol, para quem gosta de comida, para quem gosta de turismo, mas também a faculdade de Medellín é gigantesca, uma estrutura enorme e, assim, povo muito amável. Me senti, só muda um pouco o espanhol, né? Mas quase me senti no Brasil aí de uma experiência gigantesca, tá? Uma, uma dica que eu dou também, fiquem bem de olhos, porque às vezes a Unesp solta alguns editais muito loucos aí nos programas de, de lá dos ProPG lá da vida aí, sabe? Não sou tão expert nesse assunto, mas às vezes também tem alguns auxílios, alguns incentivos também para essas oportunidades, mas também está vinculado com a publicação, com a criação de algo, tá? De algum, de algum material. E também me coloco à disposição, estou no grupo aí do mestrado alunos, quem quiser me chamar, quem quiser tirar alguma dúvida, sei lá, pergunta mesmo, lugar onde ficar, alguma coisa assim, ou onde ir, mas podem me chamar e alguma dúvida um pouco mais pessoal, de como se sentiu, de como foi a experiência de apresentar em outra língua, o que fazer, eu me coloco, assim, completamente à disposição. E, assim, confiem 100% completamente nos organizadores também, porque eles são muito ponta firme, sem nenhum tipo de algo, alguma brecha que possa trazer alguma insegurança, todo esse processo. O processo, a gente sabe que de sair de um país e para outro, outra cultura, outro clima, outro tudo, às vezes pode trazer algum tipo de segurança, tá? Mas vocês estão bem guardados, bem cuidados. O professor Adriano também muito experiente, estava com a gente ano passado também. É, vai ter muita credibilidade, muita bagagem aí para falar com vocês. Exato, exatamente. Só um detalhe, não está gravando, viu, Júlio? Seria importante gravar, acho que a gravação não está ocorrendo. Tá? Ah, então tá bom. O meu trabalho
direcionava a questão de encurtar os espaços entre o empreendedorismo e a ciência, né, e a academia, no caso. E foi tava tenso, tava tremendo, suando frio, além de falar em público, falar para pessoas já é difícil, e tentar falar em outra língua então, e se fazer entendível, aí, eh, mas assim, é igual pular de paraquedas, sabe, só na hora que você tá na portinha ali que dá medo, mas depois que vai, é uma sensação muito boa. E entender e ver que apesar de toda a distância geográfica, cultural, eh, qualquer diferença que possa existir, a mesma dor que eu tinha aqui, também era dor de pessoas e dúvidas de pessoas que também estavam no processo de começar um empreendimento lá também. Então, foi uma troca, assim, gigantesca, genial, recomendo demais. Assim, se quiserem ir só para conhecer, para ver como que é, vão, vale a pena muito, mas já que estão se dedicando para isso, se programando para isso, vai ter um investimento, busquem produzir alguma coisa, porque vai ser uma experiência que não tem assim, eu posso falar aqui até amanhã, mas na hora que vocês chegarem lá e chegar a vez de vocês, a pessoa falar seu nome em espanhol, não vai ter o que você vai falar: "Não, o cara estava certo". Não tem como vamos definir aqui. Se eu soltar o buenos dias primeiro, é diferente, é diferente. Imagina, imagina. Eu que agradeço, sempre que vocês precisarem aí, me coloco à disposição mais uma vez, tá. Todos que precisarem aí, arrumem meu contato de alguma maneira aí, podem me chamar, que estão aqui. O que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Mas Obrigado, Caio. Boa noite aí. Valeu.
Só uma colocação importante, Kátia, isso acho que até você e o Júlio vão pela primeira vez ouvir. Eu acho que um relato importante que eu vou fazer aqui, nos 2 últimos anos que eu fui, a gente praticamente teve o apoio, né, assim, um apoio sensacional do professor José Inácio, né, ele, assim, né, e sempre foi um grande parceiro, mas hoje mesmo nós estivemos reunidos com o professor Oscar, da Faculdade de Ciências Agrárias de Medellín, e já tivemos uma reunião também com o professor Juan Naranjo, também de Antioquia, né? Sempre esqueço. E assim, eu vejo, principalmente hoje nós estivemos com o professor Oscar, quase 1 hora e meia com ele, eles estão assim muito sedentos, né, dessa troca, né? Então a gente, graças a Deus, assim, expandimos uma relação que era muito centralizada no professor José Inácio, e agora a gente vai ganhar novos ares em Medellín, e eu sinto que as pessoas assim estão com uma perspectiva, uma expectativa muito boa da participação dos brasileiros e estão se preparando muito para isso, né? Nós tivemos uma reunião hoje lá com o pessoal da comunicação da Faculdade de Ciências Agrárias. É todo um zelo, né? Todo um trato de ajudar a divulgar, de ajudar a programar as coisas lá. Então, eu queria aproveitar esse momento aí que a gente está começando a falar, né? Que o Caio fez o relato também, mas eu estou bastante surpreso, assim, positivamente, com a movimentação, né? Que nós percebemos dos colombianos para que os brasileiros vão para lá, estão fazendo muita coisa legal. E também tenho, e vi hoje do professor Oscar, assim, a vontade dele, do professor Ocampo também, eu acho que, de fato, agora a gente vai ter uma invasão de colombianos aqui em Jabuticabal. Eu estou sentindo isso cada vez mais, né? Eles falam muito de transformar palavras em ação, né? Isso ficou bem claro hoje. Então, eu acho que, assim, os dois ambientes aí estão muito propícios para essa troca, e depois eu vou falar mais lá na frente. Senão eu vou ficar falando da coisa.
De um comentário. Muitos aqui que são nessa webinar, que vão assistir depois pela gravação, já são profissionais em empresas, certo? E assim, mas o que vai me agregar sendo um profissional, além da parte acadêmica? O Caio, aí por isso que eu pedi a palavra, o Caio, acho que todo mundo sabe que ele tem uma empresa de drone, e ele foi para lá com a intenção até questões comerciais, sabe? De trocar experiência, de trocar, mostrar a tecnologia da empresa dele. Ele teve um espaço, inclusive, para isso lá. O trabalho dele falava sobre isso, mas ele aproveitou. Então, essa questão até, saindo um pouco até da questão acadêmica, mas trocas mesmo, né? Então, muitos aqui são empresários, alguns trabalham em empresas, então isso também é um espaço bom para essa troca, tá? E um outro detalhe que me ocorreu aqui, quando a gente fala assim de sair, né? Sair, não digo da nossa zona de conforto, mas sair do nosso ambiente trivial, né? Que é o nosso país, me vem na cabeça vários alunos da graduação, mesmo de uma pós-graduação, mesmo profissionais, que assim, volta e você coloca isso no currículo, né, principalmente alunos, né, que têm a intenção aqui de fazer um doutorado novamente, futuramente, ou mesmo prestar um concurso na área acadêmica, pesa muito, né? É do lado, é nosso vizinho. Eu não fui para uma Europa, não fui para os Estados Unidos, mas o fato de você ter saído do seu cotidiano, da sua trivialidade aqui, pesa demais. Eu falo isso porque eu participo de avaliação em concurso, eu tenho empresários na Associação Comercial de Jabuticabal, que o mundo, eu até brinquei com uma frase aí, não sei se foi nesse grupo, o mundo é logo ali, né? Então, nós temos empresários em Jabuticabal que estão buscando coisas na China, vão para a Europa. Isso está cada vez mais comum, sair do nosso meio aqui para buscar coisas, né? O mundo hoje está muito aberto, está muito próximo. E em todos os sentidos, o evento aqui, ele pode, talvez, ser o primeiro passo para pessoas que já saíram no Brasil, mas não têm esse tipo de experiência acadêmica que a gente está proporcionando aqui. Acho que em todos os sentidos vale a pena. Estou tentando armar um grande arcabouço aí para perceber que é uma coisa muito completa, né? É, para que isso? A gente vai achar uma explicação que talvez possa te ajudar. Talvez não agora, né? Por conta do tempo, mas é um evento tão interessante que a gente tem múltiplas contribuições profissionais, acadêmicas, em todos os sentidos. Alguém vai ganhar alguma coisa participando. Queria só falar essa palavra de estímulo.
Bom, falando sobre o café, o Júlio e a Kátia sabem, né? Eu não sou um cafezófilo. Eu não sou um amante do café. Mas para quem gostar de café, né, é muito legal. Né? É uma identidade cultural, de fato, da Colômbia. Aonde a gente vai tem café, né? Eu fico até meio constrangido, às vezes, de falar assim, não sou, tá, mas a gente acaba tomando. Mas para quem é um amante aí, né, e a gente sempre, não menosprezando o brasileiro de forma alguma, mas quem vai para lá, eu percebo assim, os brasileiros que foram dessas vezes aí, né, é muito diferente, né? E assim, tem a corrida do café, você está falando do sábado aí, pessoal no supermercado para trazer o café no domingo, né? As encomendas, tudo. Então, e nós batemos na trave, né, Júlio, um ano anterior, de fazer a visita na fazenda. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade, agora conseguiu encaixar aí no sábado, então eu só queria fazer esse adendo, né? É uma identidade muito forte, cultural na Colômbia, o café. Para os amantes de café, eu acho que vai ser uma experiência muito legal, né? Você falou aí do turismo, mas não só o turismo, mas conhecer a realidade, vocês chamam lá, se não me engano, os campesinos, né? Os campesinos são, é isso, né? Os pequenos produtores, como a gente tem aqui no Brasil, uma realidade muito próxima, né? Mas eu queria dar esse toquezinho aí, já que a gente está falando do café ali, dar esse toque aí, que é bem legal.
Acho que você pulou o que inclui, Kátia.
Cara, se me permite um minutinho, eu esclareço algumas coisas rapidinho. Bom, eu vou dar alguns testemunhos particulares aqui. Essa questão do almoço e jantar realmente é muito barato. O câmbio das moedas aí é muito tranquilo. Você praticamente não sente. Eu acho que até paga mais. Eu acho que muitas coisas muito gostosas lá são muito baratas, né? Aí eu queria fazer um adendo na passagem aérea, experiência própria, né? Ano passado, por incrível que pareça, mas aí tem que ficar atento, né? Eu fiquei ali, vou relatar aqui, nós tivemos uma experiência minha e do professor Sérgio. O professor Sérgio, eu falava para ele, Sérgio, entra, compra. Não, eu vou ver depois, não, eu vou ver depois. Bom, o que, que aconteceu? Eu paguei a passagem aérea de ida e volta, ficou em torno de. Foi variando assim, olha. Teve uma hora que estava R$ 2.064, chegou, ida e volta. Chegou mais ou menos 1.000 para ir e 1.000 para voltar. Depois subiu um pouquinho para 2.300, 2.200, ficava nessa faixa. Então, não é um custo muito alto, apesar de não estar incluído aí, e aí acho que vocês vão explicar o porquê depois, que cada um aí tem milhas, que o pessoal quer aproveitar, essas coisas todas, né? Acho que um pouco é por isso também. Mas que isso não já foi um fator restritivo, mas está bem acessível essa ida. Eu fui com bastante tranquilidade. Isso que você comentou do Panamá, né? O Panamá ele exige o visto, então é um problema. Na hora que eu fui comprar, eu pensei até em fazer conexão no Panamá. Falei, nossa, eu até achei estranho. Falei, nossa, vou ter que subir no Panamá para depois voltar, né? E aí eu vi a exigência do visto, eu acho que é uma coisa a ser levada em conta, mas só fechando essa parte da ida e volta, eu acho que do ano passado para esse ano não vai subir muito, tá? Então vamos colocar como base aí, mas tem que ficar atento. Às vezes, né, eu acho que não é problema para ninguém, a madrugadinha tem passagem mais barata, né? Viabiliza bastante, né? Então, é uma boa base de preços aí, se eu fosse estimar, não vai fugir muito disso, a ida e a volta, tá? Não é só ida e volta. Vai dar em torno aí de uns R$ 2.100, R$ 2.200. Vocês estão mais acostumados, o próprio professor foi para lá, mas isso aconteceu comigo no ano passado, que eu fui, e estava nesse valor, certo? Eu queria fazer esse relato. Uma outra coisa que vocês colocaram, a questão do passaporte. É, sim. O custo do passaporte não tem, né? E você já comentou, eu ia fazer esse comentário também. O RG, com menos de 10 anos, dá para fazer a entrada tranquilamente. Acho que era isso, Kátia. Desculpa aí. Eu acho que é importante fazer essa intervenção pelo fato de não estar incluído, mas não é um valor que a gente não consiga, não digo com tranquilidade, mas eu não acho que seja um fator restritivo. Tá? Pensando nisso que eu falei. Tá? Então, se alguém quiser fazer a conta depois, você vai passar os valores ali agora, colocar esse valor mais ou menos na conta, isso é fato, né? Aconteceu comigo aí no ano passado. Queria fazer esse registro. Obrigado. Ô Júlio, essa ida via Panamá, pela Copa mesmo, ela fica mais barata. Mas aí alguém que tenha o visto, tem que ser o visto, acho que mexicano, americano, pelo Panamá, ou visto panamenho, não sei. É, mas tem que ter, não é o passaporte, tem que ter o visto, não é? Eu vi que no Panamá, não. Ah, o passaporte não. Não. Eu desisti de ir para o Panamá, fazer conexão no Panamá, porque eu achava que tinha exigência do visto. Eu poderia ser barrado no aeroporto pelo visto. Mas tudo bem.
Tá. É. O valor, o valor com a conexão ida e volta Panamá girava em torno de R$ 1.800. Isso era bem atrativo. Era bem atrativo.
Kátia, o trabalho que a gente apresenta aqui no Congresso no Brasil, nós podemos apresentar o mesmo na Colômbia ou tem que ser trabalhos diferentes? Uhum. Ok, obrigada. Não, só estou me inscrevendo, mas eu gostaria, se os alunos tivessem, se o pessoal que está participando, na verdade, quiser esclarecer alguma dúvida, eu quero falar depois, mas eu vou deixar ainda para eles perguntarem sobre isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso fazer algumas colocações, pessoal, rapidinho? Tá, vamos lá. Bom, pessoal, em relação e depois eu quero finalizar minha colocação com uma pergunta. Bom, é muito comum nessas horas, né, e até meio proposital, que a gente veja tudo antes de falar em valores, mas coisas que normalmente costumam acontecer no momento, e eu também sou assim, acho que o Júlio e a Kátia também são, assim, eu estou vendo um valor aí, mas se eu for ali na CBC, eu passo não sei quantos dias, não sei na onde. São promoções, né? São situações muito diferenciadas. A CBC ela fecha um pacote, ela tem as facilidades, né? Ela tem toda uma estrutura, tá certo? É, ah, a gente sempre vai encontrar, né? Coisas que a gente possa julgar que são melhores, né? E fazer a comparação, certo? Mas aonde eu quero chegar? Nós estamos compartilhando atualmente, eu compartilho com vocês um ambiente acadêmico, né? É um evento acadêmico, é um evento que tem, vocês não imaginam, eu acho que quem já organizou o evento aqui imagina, mas tem toda essa discussão, você tem que cavar uma abertura lá com o pessoal na Colômbia, não é cavar uma abertura com esse pessoal aí das empresas para você poder entrar na propriedade, verificar o que acontece. Tem toda uma preocupação com mais do que com o evento, com as pessoas. Então, o Júlia Kátia é muito claro quando eles trazem os colombianos aqui no Brasil, eles são praticamente o pai e a mãe das pessoas que vêm cá. Então, tem todo esse zelo, né? Para muitos aqui, é uma primeira experiência, se for se concretizar, uma primeira experiência internacional. Então, tem todo esse lance de sair da zona de conforto, um país diferente, tentar uma língua diferente. Então, se a gente for verificar, é um conjunto de experiências, né? Que é diferente de você ir para Porto Seguro e pagar um valor menor, certo? Fazer um turismo. Então, eu acho que pensando assim, né? É óbvio que cada um aqui primeiro sabe onde aperta o calo, né? O famoso, das dificuldades que cada um tem. Mas eu acho que na vida nós, eu acho que meio que um princípio, uma filosofia
que com o tempo a gente vai adotando, né? Nós vamos estar entre amigos. Ano passado nós tínhamos vários brasileiros lá. Então, e é algo assim, é marcante, né? É um sacrifício financeiro? Sim, mas por trás desse sacrifício financeiro, você está investindo primeiro em você, né? E não tem pessoa melhor para você fazer investimento que você mesmo, para você se oportunizar experiências, se oportunizar coisas diferentes, né? E fazer isso num grupo de amigos, num grupo de colegas, é muito legal. Né? O Júlio, até na hora que ele estava fazendo o cronograma, ele ia falar que em alguns casos é o domingo do lloro, é o domingo do choro, né? Em que você dá saudade, você quer vir embora, tem as coisas tal, é o nosso país, mas é muito legal, né? Tanto que o sábado à noite é o momento, né? Que todo mundo fica ali trocando os contatos, fazendo os grupos, né? Por quê? Porque é muito intenso, né? Eu fiquei sabendo da experiência dos colombianos que vieram aqui para o Brasil. Foi muito interessante, virou tráfico de ouro branco, né? Falei, vocês vão separados na alfândega que eles levaram 10 pacotes de ouro branco para lá. Por quê? Porque gostaram, vieram para o Brasil, são coisas diferentes, que eles têm acesso, né? Então, eu acho que é colocar tudo isso na balança, né? É muito importante isso. É um valor, para muitos, significativo? Sim. Certo? Mas você vai deixar para fazer isso quando? Né? É um sacrifício, às vezes, que você vai ter que deixar de fazer algumas coisas? Sim. Mas acreditem em alguém que está falando para vocês, não pelo interesse em alguma coisa, mas como um conselho, além de um docente de vários aqui, que a gente compartilhou algumas aulas, um amigo, né? E assim, eu gostaria muito de, se eu tivesse um amigo que tivesse uma experiência e eu tivesse em dúvida, eu pudesse dialogar com ele. Então, podem contar comigo se vocês querem trocar ideia, né? Saibam que eu vou sempre estimular vocês a fazer, darem esse passo. Eu não vou em nenhum momento falar assim, não, não vai, não, você tá... Não, eu vou. É assim, o meu objetivo, assim como o do Júlio e da Cátia aqui, né, é sempre que a gente possa fazer com que, estimular cada vez mais que vocês façam, é vencer a questão financeira, é vencer a questão aí de ter uma autorização do trabalho para ir, sempre no sentido de vamos, 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 né? Então, se precisarem de algum apoio para que esse estímulo seja cada vez maior, podem contar comigo, tá certo? E algo importante também que eu queria colocar é que esse ano, né, um pouco diferente dos anos anteriores, inclusive, né, Júlio, acho que a gente pode falar isso, a gente está tentando essa parceria aí com o Cicobi para ajudar um pouco, nós estamos tentando melhorar ainda mais as condições que nos foram passadas, né? A gente está brigando um pouquinho, talvez no grupo aí a gente coloca isso depois, tá certo? Mas é isso. E vou ficar extremamente feliz. Ano passado o Caio foi, alguns aqui eu já falei até no nosso encontro de sala de aula, todo mundo conheceu o Sérgio Belém, né? Aí, assim, tem todo esse lado, o Júlio falou, é intensivo e tal, mas eu lembro quando a gente sentava à noite lá para um restaurante, era brincadeira, né? A gente conversava, depois dava um jeito de ir embora de Uber. Então, é muito legal isso, né? E fechando, é marcante, né? A nossa vida, ela é construída de trabalho, né? De dificuldades, mas nós temos que nos permitir também outros lados, de experiências. Aí você vai tirar fotos lá, e um dia você vai falar para alguém, olha, isso aqui eu tive com o pessoal da minha época do meu mestrado lá em Medellín, nós fizemos isso, eu fui lá numa fazenda de café da Colômbia, que você está morrendo de inveja agora, porque eu fui lá onde é plantado um dos melhores cafés. Tá? Então, eu acho que é isso. Né? As fotos vão contar uma história para alguém que você vai mostrar, mas a verdadeira história vai estar dentro de você. Você foi lá, viveu, né? Eu fui em lugares maravilhosos em Medellín, o que o Júlio falou, é uma cidade assim, ela é encantadora, porque, né, Júlio, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, ela teve que se reinventar em função dos inúmeros problemas que ela teve, tá certo? E assim, é um povo muito acolhedor, é um povo muito simpático, um povo muito bacana,
E não é à toa que, provavelmente, né, eu acredito aí, a gente vai conseguir viabilizar a ida de todos aí. Eu me incluo aí para mais um ano, né, na nossa VL Boa Medellín. Nós tivemos um peruano lá no departamento no ano passado, que é o Alex, ele virou brasileiro. Ele fala que ele é um perulenho, né, um peruano brasileiro, né? E eu falei isso quando eu estive lá no ano passado na Colômbia, que eu fechei a palestra, e eu falei assim que eu já era um colombiano, não era um colombiano de sangue, não era um colombiano nativo, mas eu queria que eles me tratassem como um colombiano de coração, né? Eu fiz irmãos colombianos, amigos colombianos, e fui muito bem acolhido naquele país. Eu falo isso, o Júlio é colombiano, né? Nativa, a Kátia é brasileira, mas é muito bom. É isso que eu queria falar para vocês, deixar essa experiência. Acima de alguém que queira que vocês vão, porque é muito bom para todo mundo, né? Para a organização que a gente consiga levar, mas em outro sentido eu queria passar isso para vocês, né? Que vai ser muito bom se a gente for possível ter a companhia de vários de vocês aqui, quem sabe de todo mundo aí, tá certo? E eu, como eu disse, falei que eu queria finalizar com uma pergunta, que aí se é pelo chat ou manifestando. Eu gostaria de saber quem está motivado para ir, né? E ver reais possibilidades de estar acompanhando a gente. É isso que eu fecho. Muito obrigado aí por todos. Passamos um pouquinho do tempo. Inclusive, daqui a pouco o Júlio e a Cátia não vão acreditar, mas eu tenho mais uma reunião às 9 horas. Mas é isso. Então, se a gente pudesse ter aí um feedback da parte de vocês, né? Se alguém está bem motivado e ver com reais possibilidades de estar acompanhando aí o grupo dos brasileiros. Obrigado a todos. É um de cada vez, pessoal, senão fica congestionado aí. Todo mundo quietinho. Acho que a gente vai estudar as possibilidades, né, Pensar, né? professor? Estudar as possibilidades, as probabilidades. Tá Não bom. sei o pessoal, né? Mas, Eu acho que eu me coloco como um apoio, como eu disse. Eu acho que o Júlio e a claro, Cátia também, está todo mundo no grupo aí, né? isso. Pode, se alguém quiser trocar uma figurinha aí, a gente. Combinado. Já passei o link do Forms para o pessoal, para 2 grupos já, onde estão os estudantes, o pessoal do mestrado, porque aí qualquer coisa eu coloquei que tem mais informações, então os que já tiverem interesse, eles já vão entrar no link no Forms e já responde vocês, tá bom? Eu só tenho Fica uma última dúvida aqui, que a Isabela Franchini me garantiu que ia e agora está quietinha. Professor, eu preciso Tá estudar. bom. Tô brincando. Estudar as minhas finanças. Não, tô brincando. Não é brincadeira.
O Júlio, o decano o decano é o diretor, certo? Até mais, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.